pessoal, começando mais um programa A Hora do Esporte. Eu, Beto Araújo, na companhia agora de Gabriel Freitas. Tudo bem, Gabriel? Como vai? Tudo em ordem? Tudo certo, e você? Assistiram o programa semana passada? Super legal, um especialista na NFL. Tivemos bastante coisa nesse final de semana, decisão, mega show do Gabriel Jesus. Tivemos Campeonato Paulista, tem novidades na Fórmula 1, tem bastante coisa pra gente falar. Vamos lá? Vamos lá. E a NFL, o que a gente pode falar dela, cara? Ah, foi show, né, cara? Show, literalmente, teve o show da Lady Gaga aí no intervalo. Um super show, né? Um jogo inesquecível pra quem ficou acordado e assistiu. Sensacional, uma virada histórica. Meu, e é aquilo, né? Os Patriots novamente campeão. O Super Bowl, né? A quinta conquista. Tom Brady ganhou também o 5º anel. O cara é fera, o cara? Fantástico, né? Fantástico. Agora não tem mais o que falar. Acho que com essa vitória aí dele e dos Patriots, né? Ele realmente vira o maior ícone aí de futebol americano. O jogo chegou a ter uma diferença maluca. Se eu não me engano, acho que foi 23-0. E depois, quando foi pro intervalo, se eu não me engano, tava 28-3, uma coisa assim. Isso, quer dizer... E, meu, os caras viraram, no final foi 34-28. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. De tantas edições, né, de 52 edições anteriores, né, 50? 49, né, isso, a de ontem foi assim. De tantas edições aconteceu uma virada dessa, e no futebol, por exemplo, aquelas viradas históricas e tal, eu particularmente lembro uma que não foi nada legal, para mim, que sou palmeirense, né? Mas teve uma virada que foi assim uma coisa horrorosa, que foi na decisão Palmeiras e Vasco da Gama. Foi Rio-São Paulo? Não, foi aquela, era a Copa Mercosul, sim, antiga, antes dessa lembro. Copa que tem agora, que é a Sul-Americana, né? Exato. A Copa Mercosul. Eu vi vídeos desse jogo aí. E foi 3-0 do primeiro tempo, virou o jogo, o baixinho Romário fez um estardalhaço, foi 4-3 aquele jogo. Foi a maior virada. Essa, eu acho que a gente pode dizer que foi superior até, né? Foi a maior virada. Teve um overtime, que é uma prorrogação, nunca tinha acontecido na decisão, né? Que é o Super Bowl. E, meu, aconteceu de tudo, só não choveu, né? Pois é. Tom Brady... aí, foi lá, decidiu o jogo, na hora que o time precisou dele, ele foi e fez acontecer. Eu peguei e o legal, sabe o que eu vi no jogo, eu vi nele? Ele é um atleta, ele realmente quer ganhar. Ele vive aquilo. Eu vi quando deu o intervalo, né, um pouco antes do show, ele sentou desolado, ele tava bravo. Ele, assim, ele queria ganhar. E ele já ganhou tudo, ele não precisava provar nada pra ninguém, mas mesmo assim ele foi e virou o jogo. Um atleta de ponta, exatamente, né? Então você vê que ele tem amor pelo que ele faz, né? Sim, sim. E, bom, eu sei que tem muita gente que torce contra esse time porque ele tá papando tudo há muito tempo. Muita gente contra ele, chama ele de Giselo, né? Só porque ele é casado com a Gisele Bündchen. Brincam bastante com isso, mas mais um recorde dele, né? É mais um recorde dele, com certeza. Mas o pessoal fica bravo, às vezes até torcem contra, mas assim, realmente não tem mais o que falar. Os caras ganharam a quinta e só eles, e acho que o San Francisco 49ers tem 5. Mas enfim, essa história recente dos Patriots é sensacional. Muito legal. O Tom Brady também é sensacional. Todo o time, teve uma recepção ali que a bola não podia cair no chão, ela pingou na perna do outro jogador e ele conseguiu fazer a recepção. Então, assim, teve de tudo. Sensacional. E eles queriam ganhar. Eles queriam ganhar, isso eu achei bacana. Um time que sabia o que queria ali. Sim, na hora essa pretensão ela é muito legal. E os números, né? Porque bateu vários recordes e tem alguns números que a gente pegou aqui, né? 309 passes, 162 somente nesse jogo, né? Quer dizer, são recordes pessoais dele, né? Exatamente, ele bateu ali muitos recordes, eu vi também essa questão. Ele já percorreu 2.071 jardas alcançadas na carreira, sendo 466 nesse jogo. Quer dizer, passes, né? 15 passes para touchdown. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Realmente é só mostrar esses números aí. As pessoas podem não gostar dele, mas... Agora, isso a gente falou do jogo, falou desse atleta espetacular. Agora tem uma outra questão, né? O que é o show que o americano proporciona, né? A infraestrutura é sensacional também. A gente que gosta de audiovisual vê aquilo. Teve uma questão de drones, se eu não me engano foram 300 drones
participando do show da Lady Gaga. Veio uma tomada que eu, na hora que eu tava vendo o show, eu pensei que era gravado, pelo menos aquelas cenas iniciais, mas não. Eram drones que faziam um efeito de luz ali, né? E depois ela sai por uns cabos, ela vai realmente para o palco, que eles montam o palco no intervalo do jogo. Isso mostra o quanto nós ainda no Brasil, apesar de termos muita gente competente, muita coisa legal, mas nós estamos ainda atrasados em relação a esses caras, né? E isso, pegando esse gancho, a Fórmula 1, né, que a gente vai falar de Fórmula 1 agora, a Fórmula 1, que ela está na fase de pré-temporada, né, são 2 etapas, né, de pré-temporada, uma do dia 27 de fevereiro até o dia 2 de março e a segunda etapa de 7 a 10 de março. Lembrando que o primeiro GP é o de Melbourne, na Austrália, no dia 26 do 3. E aí, algumas novidades, né? O novo chefão, né, da Fórmula 1, o Chase Carey, ele tem algumas ideias, inclusive uma delas é de aumentar a quantidade de GPs nos Estados Unidos, que somente um em Austin, né? Sim. E ele pretende que se estenda essa situação, porque aí entra no que a gente está falando. Quem sabe fazer. Quem sabe fazer, meu caro, realmente faz a festa mesmo. Acho que a gente até estava conversando um pouquinho na produção, né? Um pouquinho antes Sim. de começar o programa, que é essa questão de realmente, eu adoro automobilismo, mas chegou uma hora que ficou ali meio mais do mesmo. Você tem a disputa dos atletas, né? No caso dos pilotos, né? Tem individual, a individual, cada um, né? E das equipes. E das equipes, mas assim, você tem equipe com 2 pilotos cada uma. Então, assim, para fazer um jogo ali, um deixar o outro passar, isso pode sim acontecer. Então é isso que eles estão revendo, como voltar a fazer a Fórmula 1 ferver, pegar mais fogo. Competitiva, né? Mais competitiva, os americanos são agressivos nessa questão de entretenimento, né? Sim, então eu acho que isso é benéfico. Você, às vezes, não só nos Estados Unidos, há lugares que podem ter sim 2 GPs, não vejo problemas nisso. Mas enfim, trazer os Estados Unidos para F1, realmente eu acho que vai somar muita coisa. E o legal é que a Fórmula 1, acho que a próxima tendência dela é mostrar o quanto o piloto tem de braço, né? Porque tecnologia tem de monte. Exatamente. Tem muita tecnologia. Né? Eu ouço, né, muitas histórias sobre o Ayrton Senna. Sim. Que todo mundo falava que ele ganhava no braço. Às vezes o carro não estava tão legal, mas ele ia lá e ganhava. Então é isso que eu queria ver, porque realmente não é a minha geração, mas eu quero ver isso daí. Eu sei que tipo, hoje é tudo muito digital, né? Muito no botão, mas acho que falta isso, falta essa emoção. Né? A Fórmula 1 ela tem muito detalhe. Um deles é o acerto de carro, né? O piloto ele tem que ser muito bom de acerto de carro, mas ele tem que ser muito bom e arrojado para fazer ultrapassagem, aquele lugar que você fala, não, é impossível, o cara vai. O Ayrton Senna era mestre nisso. Ele tinha assim como o Piquet também tinha muitas dessas eles iam virtudes, sem medo, né? Isso que é legal, isso é bacana. Tiveram vários pilotos que faziam esse tipo de coisa com maestria. Né? E vai ter brasileiro, né, essa temporada. Se não me engano, Felipe Massa, né? O Felipe Massa retorna, ele se aposentou e desaposentou. Mas eu acho que isso é bom, né, pra gente. Não tem brasileiro. Para nós, apesar do brasileiro ser muito apaixonado por Fórmula 1, mas ele precisa também da presença de um piloto brasileiro. Eu acho que isso é bom também. Para o GP, nós temos uma história na Fórmula 1. E o nosso autódromo é bem legal também, muito, né? Muito ele legal. Além de ser histórico, né? Mas eu acho que o desenho dele, né? Ele tem um desenho que eu não vejo. É o único anti-horário, né? É o único anti-horário. Sim, ele é anti-horário e ele tem descida, subida, Sim, né? Ele tem muitas variáveis, ele é bem dinâmico. Né? Ele é muito dinâmico, tem determinadas curvas que são para pilotos que de fato ele tem uma leveza e muito arrojo na hora de fazer a manobra. Em cada local da pista você tem uma particularidade, né? Sem você dúvida. vê disputa isolada e não fica maçante de ver, né? Não. Eu acho que é o que eu mais gosto de ver. Eu gosto muito da Austrália também, pelo fuso horário. Eu gosto de ver muito de madrugada, assim. Nós tivemos muitas situações no GP de Interlagos que foram assim espetaculares, né? Tivemos acidentes espetaculares, situações espetaculares. Ele realmente é um GP que não sai do circuito da Fórmula 1. Acho que isso é muito importante.
Bom, então, só para a gente lembrar, Chase Carey, ele tem os 3 pilares. Para ele esse negócio, né, dele tem que ter fã, crescimento e muito dinheiro. Essa é a ideia dele. Então, por isso é que ele pensa fazer algumas situações. Ele até pensa em esse próximo GP, né, dependendo da negociação, que seja, a sugestão dele é que seja em Nova York, Los Angeles, Miami, Las Vegas. Ele pensa da pessoa, do fã da Fórmula 1 e fazer o turismo, ele vai para um lugar que já é adequado para o turismo e aproveita também o gancho. Só o local ele já tem atrativos à parte, né? E além desse GP. Eu acho que isso é legal, isso é a fórmula do sucesso. Eu acho que eles cansam de fazer isso daí, né? Sim. Levar para um lugar realmente que já tem um atrativo além do evento, né? Efetivamente know-how nesse tipo de negócio. E tá aí coisa que o americano tem, é know-how para grande evento. Entretenimento é com eles. Você pega a NBA final, os playoffs, situações aí em que eles alavancam um mega show, a propaganda naquele momento é super caro. Essa do Super Bowl agora foi 5 milhões e 30 segundos lá nos Estados Unidos, né? Aqui a gente não tem essa informação, não foi passado pelo menos, né? Porque a transmissão é da ESPN, né? Sim. Mas eles falaram que realmente faltou aquela interatividade com o público, que é o que acontece na temporada regular, né? Isso você também vê na NBA, ou seja, é muita publicidade, né? Muito, muito. Os caras são fera e na F1 eu acho que vai ser benéfico, vai ser show de bola. Eu tô muito ansioso para ver a Fórmula 1 esse ano. Legal, legal. Isso vai ser muito importante. Pessoal, vamos agora para um intervalinho e a gente já volta, beleza? Não sai daí. Até já. Sobreira Envelopamentos, sua geladeira envelopada com aparência nova e um design mais atraente. O envelopamento é uma ótima solução para recuperar os seus eletrodomésticos. Diferentemente da pintura, é um processo onde se realiza o serviço sem sujeira e barulho, e o que é melhor, em poucas horas. Você também pode envelopar a sua máquina de lavar, o seu armário, o seu notebook, o box do seu banheiro, portas e muito mais. Entre em contato conosco pelo telefone ou o nosso WhatsApp. DDD 11 95855 0643. Sobreira Envelopamentos. Voltando, pessoal. Agora vamos falar daquele que só Jesus salva, Gabriel Jesus. Meu xará. O cara tá na boa, voando. O cara tá na crista na onda, tá voando. Acho que eu penso o seguinte, até pro Neymar tá legal, deixa os caras falar um pouco do Gabriel, deixa eu ficar um pouco na minha aqui. Exatamente. Né, porque é um craque, o Neymar tá no outro estágio e o Gabriel Jesus tá começando. Mas e aí, arrebentou, não arrebentou? Mandou muito, né? Fez os 2 gols, o City ganhou. E é isso, não tem o que falar, ele tá lá pra isso, pra fazer gol, ele meteu gol. Pois é, uma coisa legal da gente ressaltar é o senso de colocação. Centroavante, o atacante, ele tem que ter senso de colocação. E é o caso dele, você vê, a jogada do primeiro gol, ele estava no lugar certo, na hora certa, e sobrou, e ele não teve medo de colocar o pé na bola, ele foi e decidiu. Eu vejo bastante isso nele, ele é bem focado, ele sabe o que ele quer e ele não é de perder a oportunidade. A bola surgiu, ele vai meter pro gol mesmo. Uma coisa bacana que a gente vê, além de tudo isso, que muita gente acaba comentando, muitos colegas da imprensa, enfim, falam em relação à própria forma dele lidar com isso, né? Tudo isso para ele é uma coisa legal e você percebe que muita gente torce por ele, né? Sim, eu mesmo torço pra caramba para que ele, sabe, faça esse sucesso, não é? E, reflita também na seleção brasileira. Eu acho que a gente precisa disso, sabe? Trazer essa identidade de novo, porque, querendo ou não, tinha um Neymar há um tempo atrás, só que você não via outras pessoas fazendo isso daí. O Felipe Coutinho demorou um pouco, né? Tá fazendo o sucesso dele também, mas o interessante do Gabriel Jesus é que ele trabalha com o Guardiola. Sim. Que é um cara super metódico, ele super focado também. Tem muito a acrescentar para ele. E ele encantou
todo mundo ali em Manchester. Sem dúvida. A própria torcida tá encantada com o cara. Fizeram então, música pra ele. Não é um negócio à toa, ele não chegou lá à toa, não foi o empresário dele que é excelente. Eu acho que ele tem os méritos dele e a tendência é ele continuar nessa... E esses méritos voando, que você está falando, a gente percebe quando ele foi convocado para a seleção olímpica, quando ele, com personalidade, ganhou junto com Neymar e companhia, não é? Sim. Essa é uma primeira situação. Uma segunda situação, ele foi convocado para a seleção brasileira e fez ele gol. deu conta numa boa, cara. Numa boa, exatamente. Ele entrou como se tivesse, opa, legal, seleção, vamos lá, jogamos, ganhamos. Isso demonstra humildade também da parte dele, porque Muito. assim, ele personalidade. sabia que tinha outros nomes maiores do que ele, mas assim, ele teve a personalidade, a humildade. Vou fazer minha parte. E, a minha parte é fazer gol, eu vou meter gol. É isso que ele fez. Aí. Ele demorou um pouco para deslanchar no Palmeiras, porque é outra situação. Ele estava saindo da base, ele tinha ele sabia, e as pessoas talvez o orientassem, isso que é bacana, que ele tinha uma expectativa da torcida em relação a ele. E aí, nessa hora que a gente olha para trás e vê, por exemplo, o Oswaldo de Oliveira, que era técnico do Palmeiras, e ele deu uma segurada, e ele ia na imprensa, botava a cara dele, porque todo mundo estava pressionando ele para colocar, ele falou, olha, eu vou colocar sim, mas na hora certa. Isso a gente não pode deixar de lembrar. E tanto que quando ele explodiu mesmo, o Palmeiras está com um time sensacional ainda hoje, mas o ano anterior, né, 2016, campeão nacional, também já estava com um time muito bom, com muitos atletas, então... Ele surgiu natural, ele pôde demonstrar o trabalho dele, sem nenhuma grande pressão. E mesmo com a grande pressão, né, que ele teve em cima dele, não só em cima do elenco, ele não era o salvador, mas enfim, ele é um grande nome, ele soube lidar muito bem. Sem dúvida. Eu acho que, o Neymar foi assim também, né? Sim. O próprio Robinho, mas não vingou muito ali, né? Acho que em expressão de seleção brasileira, para título, mas assim, o Robinho em si, ele poderia ser um pouco maior, eu acho. Sim, talvez ele se perdeu um pouquinho. A visão que a gente tem de longe, são outras questões, acho que era outro cenário. Mas enfim, se o Gabriel continuar do jeito que ele tá aí, ele vai estourar. Quem não deve estar muito feliz é o Agüero. O Agüero dançou, hein, cara? Eu acho que... A expressão dele quando ele entrou e fez o gol, aquela câmera matou todo mundo. Já era. Já colocou. Tô fora. Vai esquentar banco. E isso é o bom do Guardiola. Ele é tão metódico que, assim, pra ele tem o mérito. Tá metendo gol, você vai continuar, cara. Legal. Sorte pro Gabriel Jesus. Sorte pro Brasil, né? Porque se ele continuar nessa pegada, a gente só tem a ganhar. A torcida brasileira está muito feliz com isso. O legal é que muita gente torce por ele. E essa energia positiva tem que ficar, isso é bacana. Com certeza, legal, eu também acho que isso é a melhor parte. É isso aí. Estamos falando de futebol, vamos falar do Paulistão, né? Paulistão que começou aí na sexta-feira com um passeio. Foi um show. O Linense foi atropelado, né? Por quem? Pensando. Olha o Felipe da Agüero. Gosto um pouco aí. Pois é. O Santos passou por cima, passou o trator. Rodrigão meteu 2 gols, né, cara? 2 gols, já é o artilheiro do campeonato, tudo bem que ele começou. Uma coisa que eu achei interessante, eu acho que o elenco tá bem unido, viu? O elenco do Santos esse ano. Pela câmera da Santos TV, né? Eles têm a televisão interna. Eles mostram o gol de um outro ângulo. E o interessante que eu vi assim, sem pregar nenhuma religião, mas enfim, dos 6 gols, 5, no mínimo 3 atletas se ajoelhavam e agradeciam. Sim. E assim, atleta vinha um da defesa até o campo do ataque para agradecer junto. Então eu acho que tá tendo essa sinergia, manteve o elenco, então eu acho que assim, é um número expressivo, mas claro, a gente tem que ter cautela, mas eu acho que não foi um número à toa. Você falou uma coisa legal, eu acho que o Santos pode... Essa sinergia que a gente imagina, a gente sente, a gente percebe com o treinador do Santos. O Dorival, né? O Dorival, ele parece que ele tem a cara, ele tem esse espírito de fazer esse time jogar para frente, e o Santos é um seríssimo candidato. Eu acho que ele segue o DNA. Sem dúvida. O DNA, eu acho que assim, seria ótimo, claro, ganhar o Paulistão de novo, mas a questão eu acho que esse é o ano da prova de fogo pro Dorival. Ele tem que ganhar algo além do Paulistão, não menosprezando, claro,
Mas eu acho que assim, ele precisa ganhar ou um brasileiro ou uma Libertadores. Por mais que a gente fale de calendário, fale de uma série de coisas, mas não dá para desprezar o Campeonato Paulista. Até porque a atuação dos jogadores, né? Sem Isso dúvida. que é importante a gente ver. Gera receita, e que gera... Muita receita, né? Ele, o até prêmio anos atrás ele gerava receita maior que a Libertadores para os brasileiros. Agora isso se inverteu, mas gera receita, tem uma rivalidade regional né? que é bacana, é importante. Você está melhor que o seu adversário. Todo mundo fica atrás do Coringão, que o Corinthians tem 27 títulos, né? E aí e o Palmeiras, até a década de 70, era o maior vencedor de Paulista, e aí agora o Corinthians ganhou bastante, tem 27, o Palmeiras tem 22, o Santos 22 também, e o São Paulo vem na sequência aí com 21. Quer dizer, os grandes se mantêm, é muito difícil ganhar o Campeonato Paulista. Normalmente quem ganha o Campeonato Paulista ou chega nas quartas de finais, enfim, é um candidato muito bom para o Campeonato Brasileiro. E ele é muito disputado, até pelos times do interior. Você tem o quê? Uma Ponte Preta muito forte, o Audax, né? Surgiu a gente pode até já falar, o Audax ele... O Coringão ganhou de 1-0 do São Bento. Né? Daquele jeito ou não? Jeito, parece que o apito amigo chegou lá, não sei, olha, vê lá, hein? Mas o Jô também foi meio assim, até acho que foi, não foi, aquela coisa, mas enfim, 1-0. O importante é ganhar. São Paulo e Audax, vamos lá. Audax passou por cima, né? Não tem o que falar também, cara. É um time forte esse Audax aí, ele é cascudo. É cascudo. E assim, você pode ver, o jogo da final do ano passado contra o Santos foi um jogo de xadrez. Você tinha ali alguns movimentos que, beleza, em um lance você pôde decidir. Mas eu acho que esse time aí, se continuar do jeito que tá, cara, ele pode ir pra final novamente, quem sabe. Vai dar trabalho. E manteve, né, o técnico. Sim. E a gente torce pro Rogério Ceni conseguir acertar a mão no time. Eu acho que isso vem com vem natural. Mais naturalidade, né? Porém, eu entendo essa pressão. O Corinthians e o São Paulo, né, não estão na Libertadores. Eu acho que vira meio que obrigação ganhar o Campeonato Paulista. Então é complicado ali, ele está iniciando agora. Tudo bem, ganhou o Florida Cup, mas, sabe, eu acho que é um plus só. Mas os clubes falam, a gente está fazendo um laboratório aqui para Libertadores e tal, mas na real, todo mundo quer ganhar, né? Todo mundo o Palmeiras quer ganhar. Está com o time dele também, fazendo aí um esquadrão e quer ganhar também, não tem dúvida. Então está todo mundo atrás disso aí. E aí a gente tem a classificação aqui do campeonato por enquanto, né? No grupo A o Corinthians tem 3 pontos, o Ituano 1. O São Bernardo e o Botafogo ainda não pontuaram. No grupo B, Ferroviária, São Paulo, RB Brasil e Linense, todos com 0. Está zerado, está empatado aí, né? No grupo C, Novo Horizontino, que tem 3 pontos, o Palmeiras 3 pontos, o Novo Horizontino tem o melhor saldo de gol. Santo André 1 ponto e o São Bento, que não pontuou ainda. Depois tem o Santos no grupo D, com 3 pontos, o Audax, Mirassol e Ponte Preta. A próxima rodada do campeonato acontece dia 11 e 12, né? Dia 11, em Itaquera, o Corinthians joga contra o Santo André. No dia 12, no Pacaembu, RB Brasil e Santos, às 11 horas da manhã, né? É o jogo da manhã aí. Um jogo horário bacana, eu particularmente gosto desse horário. Eu gosto. Depois no Morumbi, o São Paulo pega a Ponte Preta e o Palmeiras joga em Itu, né, no Novelli Júnior, contra o Ituano, às 19h30. Essa primeira impressão do Campeonato Paulista é que agora tem uma pressão muito grande para o São Paulo, para o Rogério Ceni. A gente sabe que era natural que tivesse essa pressão, mas o São Paulo não é um time acostumado a tomar tantos gols assim. Não mesmo. E ele começou o campeonato dessa forma. Isso realmente é uma coisa que a gente vai ter que ficar de olho. Eles vão ser meio pressionados, sim. E tem uma tônica também, o Palmeiras, né? Que ele tem quase 2 times ali, né? No elenco todo. Sim. Então também tem pressão, claro. Sim, e a gente vai ver o quanto o técnico do Palmeiras, né? O Batista, né? Está preparado, Está preparado para gerenciar essa situação.
que a gente imagina que não deve ser fácil, tanta estrela. Para esses 4 aí, eu acho que é muita concorrência realmente, né? É muita pressão. Isso só abre caminho para que um Audax, uma Ponte Preta possa chegar também. Então, não são só os 4, né? Os 4 denominados grandes aí que... Pois é. Vamos torcer. Vamos lá. Vamos assistir, vamos acompanhar. É isso aí. Pessoal, siga-nos no Twitter, né? Sim, manda umas perguntas pra gente aí. Feedback. Opa, isso é importante. Feedback Com certeza. Importante. Legal? Pessoal, nosso tempo esgotou. Vamos fechando por aqui. Um abraço para vocês. Tchau. Valeu, até mais.